Nós saudamos a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, neste que é o primeiro domingo depois da Epifania, dia 6 de janeiro. Nós vamos neste momento iniciar o nosso culto cantando o hino de louvor a Deus, hino 168. Podemos nos sentar. Hino número 168. Nós vamos fazer uso da ordem do culto principal número 2. Logo após a invocação, nós dirigimos a Deus 2 orações de confissão. É a segunda sugestão de confissão que temos na liturgia. Nos coloquemos em pé, por favor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito,
aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a todos vocês: é esta vossa sincera confissão? Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados? Credes em Jesus Cristo e tendes o sincero e firme propósito de sempre corrigir a vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim está no coração de vocês, digam a Deus sim. Por causa desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, eu agora anuncio para todos vocês a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor. Nesse momento, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certa vez disse um professor do seminário: quando cristãos penitentes se reúnem, logo após a confissão e a absolvição, poderiam já receber a bênção e retornar para seus lares, pois sempre que nós entramos na casa de Deus, Ele só tem uma coisa para dar aos seus filhos, e nós a buscar e receber: o perdão de todos os pecados em Cristo Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, do versículo 65 até 72. Salmo 119, versículos 65 a 72. Lembro a todos que os nossos hinos e também agora o Salmo são muitas orações que no culto dirigimos ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura desta oração por divisão de versículo. Eu leio o versículo 65, a congregação o 66 e assim por diante. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tem sido bom para mim este Teu servo. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora eu obedeço à Tua palavra. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos Teus mandamentos. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim eu aprendi os Teus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo ser, há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Podeis sentar. Nós vamos cantar o hino número 206.
245. 245. Lembro a congregação que a terceira estrofe é uma oração dirigida a Deus. 245. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador. E perdão e alento traz, é divino sem poder salvar nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode haver não ter salvação perfeita em Deus para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Seus passos guiará e esperança lhe dará. Se verbo de meu Deus sempre queiras consolar os aflitos e as quietudes lá nos céus, aos cansados apontar, com morada celestial, nem me deres estar em ti, livre-no pesar aqui. Acabamos de cantar, ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. É o que nesse momento acontece. A primeira palavra está escrita no Antigo Testamento. Primeiro Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 18. Primeiro Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 18. Semana passada nós refletimos sobre Samuel. No culto de hoje vamos refletir sobre o profeta Elias. E esse é o texto base para a nossa reflexão. 1 Reis 19, 9 até 18. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Maleolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. A segunda palavra de Deus que nós vamos ouvir se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, Romanos 15, 1 a 13. Romanos 15, 1 até 13. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem um com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servos dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegre-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. A terceira palavra nós encontramos no Santo Evangelho. É praticamente a primeira página do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 2. É o acontecimento que nós recordamos na quinta passada, dia 6, dia dos Reis Magos, início do período da Epifania, que vai até a quarta-feira de cinzas, quando então começa a quaresma. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 até 12. Ouçamos a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Mateus 2, 1 a 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia,
quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram naquela casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então eles se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, eles voltaram para sua terra por um outro caminho. Palavras de Jesus, o nosso Salvador, no Santo Evangelho. Após as palavras do Santo Evangelho, nós cristãos confessamos em público qual é o nosso Deus e a fé que temos nele. Lembramos sempre a todos que a confissão da fé, seja o credo apostólico, niceno ou atanasiano, os três símbolos ou três credos que temos na igreja cristã, é sempre uma confissão da nossa fé. Se alguém me perguntar qual é minha igreja, minha religião, eu sempre vou dizer para a pessoa: escute, eu vou te dizer qual é a minha fé e o meu Deus. E aí digo para a pessoa o credo que eu sei de cor, que é o credo apostólico. Ali o cristão confessa a sua fé e todo o santo evangelho. Mas hoje nós vamos usar o credo niceno. Podemos abrir o nosso inário, nossa liturgia, onde nós temos o credo niceno. Esse credo niceno foi aprovado pela igreja cristã no concílio de Niceia, no ano de 321. Vamos então confessar a nossa fé na Santíssima Trindade, dizendo em conjunto: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim.
e no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar? Nós abrimos o nosso inário para cantar o hino 321. 321. Lembro a congregação que as três estrofes, a primeira e a terceira estrofe, são orações dirigidas a Deus. 321. Nesse momento em que nós vamos meditar na santa palavra de Deus, a nossa oração, a nossa súplica é que na vida de todos vocês sempre se faça presente em grande medida o amor do nosso querido Pai, a graça do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a companhia do Espírito Santo, com o seu divino poder e com os seus múltiplos dons. Amém. Destacamos do texto do Antigo Testamento, que nós há pouco ouvimos, 1 Reis, capítulo 19. Depois do fogo veio um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, pôs-se então à entrada da caverna. E eis que uma voz mansa e suave lhe disse: que fazes aqui, Elias? E acrescentou: eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao ídolo Baal. Que essas palavras penetrem no nosso coração e transformem a nossa vida, para que a vontade de Deus seja sempre feita no nosso pensar, no nosso falar,
e no nosso agir, para o bem do nosso próximo e para a glória do nosso querido Deus. Amém. Você já deve ter se sentido na vida, algumas vezes, por breves ou longos períodos, muito só. Esse sentimento é bem normal. Quando, por exemplo, você é a única pessoa que vem para uma reunião. 2, ninguém aceita o seu convite para te acompanhar numa visita a um irmão afastado ou uma visita de evangelismo. 3, você só recebe um voto numa eleição para um cargo para o qual você está concorrendo. E 4, você faz uma proposta numa reunião de diretoria ou numa assembleia e nenhuma pessoa te apoia. Até o profeta Elias, um dos maiores servos de Deus no Antigo Testamento, também se sentiu, num momento da sua vida, muito só, muito sozinho. Ele foi chamado por Deus para uma tarefa muito perigosa: combater o culto ao grande ídolo daquela época entre todas as nações, o Deus falso chamado Baal, promovido naquele momento pelo rei de Israel, Acabe, e pela sua esposa cananita, Jezabel. Baal era o deus da fertilidade dos habitantes de toda Sidom. No Monte Carmelo, o profeta tinha provado para o povo de Israel que Baal não era um Deus poderoso, muito menos fértil, mas um Deus impotente, que não vale nada. Pois o Senhor Deus é o único e o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Elias, naquela ocasião, matou 450 profetas de Baal. E por isso, a rainha Jezabel jurou que iria matá-lo, custasse o que custasse. E por isso ele estava sozinho, fugindo com medo. Elias teve que fugir e durante a fuga ficou muito desanimado. Sozinho, ele clamou a Deus numa oração dizendo: basta, Senhor, toma agora a minha alma e vamos acabar com tudo isso. O trabalho fiel que ele tinha realizado parecia agora que tudo tinha sido em vão. O povo de Israel, todo o povo, o abandonou completamente. E ele estava físico, mental e espiritualmente arrasado, completamente exausto. Elias se sentia como um vaso quebrado, completamente esmigalhado como areia. Um vaso que agora não presta para mais nada. Ele então fugiu para o Monte Sinai, pronto para pedir a demissão do seu cargo, profeta do verdadeiro Deus. Deus foi ao encontro de Elias. E Deus respondeu à sua oração de uma maneira que demonstrou a Elias o seu grande amor pelo seu querido e amado profeta. Primeiro, Deus ouviu pacientemente todas as suas queixas. Ele derramou perante Deus todo o seu coração. E no final Deus lhe assegurou o seguinte: Elias, você nunca está sozinho. Eu sempre estou contigo em toda e qualquer situação. E em seguida, no alto do Monte Sinai, Deus se revela a Elias de uma maneira surpreendente. Diz o texto bíblico que veio um forte vento, depois um grande terremoto e finalmente um grande fogo.
Essas coisas eram manifestações claras do grande poder de Deus. Mas Deus não estava nessas coisas gloriosas e grandiosas e poderosas. Deus se revelou em seguida, quando tudo ficou calmo e quieto, diz o texto bíblico, com uma voz calma, uma voz baixinha, uma voz suave. Dessa maneira, Deus mostrou a Elias que ele não precisava fazer uso de meios poderosos para se fazer presente na vida do profeta ou na vida de qualquer pessoa. Aquela voz mansa, baixinha, suave, calma, confortou o coração do profeta Elias, assegurando que todo o seu trabalho nunca tinha sido em vão. E acrescentou: ainda havia, além do profeta, 7.000 pessoas em Israel que continuavam fiéis ao Deus verdadeiro. Pessoas que não adoravam o ídolo Baal, pessoas que não beijavam a sua imagem. E em seguida Deus levanta o profeta e reconduz Elias para a luta, dando a ele todo o apoio, todo o poder necessário para a batalha contra as forças do mal. E mesmo com uma profunda depressão em que Elias se encontrava, ele não foi desprezado por Deus, muito menos descartado. Deus continuou fiel a ele do seu lado. Fortaleceu o seu profeta no trabalho mais importante que existe na face da terra. Logo após a queda de Adão, quando Deus prometeu o Salvador Jesus. Esse trabalho é a expansão do reino da graça de Deus em todas as pessoas, famílias e nações que existem na terra. O objetivo de Deus de manter a sua igreja, a nossa congregação aqui no mundo, é levar a todas as pessoas a salvação eterna que existe em Cristo Jesus. Repito, a todos, indistintamente. Pois em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus é muito clara. Deus deseja que todos sejam salvos. Repito, a palavra de Deus é clara. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos nós também passamos por momentos difíceis na vida, em que nos sentimos completamente derrotados e achamos que estamos sozinhos, sem nenhuma pessoa do nosso lado, e até pensamos que Deus nos abandonou. As dificuldades, às vezes, na vida são tão grandes que parece que agora nós vamos, de fato, naufragar, como os discípulos de Jesus que enfrentaram uma forte tempestade numa noite no mar da Galileia. Entretanto, Deus sempre ouve todos os nossos gritos de socorro. Quando nos sentimos sozinhos, abandonados e sem nenhuma esperança. Por exemplo, quando nos sentimos como o apóstolo Pedro, que estava afundando durante uma forte tempestade, Deus ouviu o seu pedido e imediatamente o socorreu e o levou em segurança. 2. Quando nos sentimos como se fôssemos os únicos que ainda seguem a palavra de Deus, que fazem o que a palavra de Deus nos diz, os únicos que ainda são fiéis a Deus no trabalho do seu reino. Deus nos ouve, nos levanta, nos fortalece, nos ampara e nos dá forças para seguirmos em frente. 3. Quando nos sentimos abandonados por todos, até pela nossa família, até pela família da fé cristã, tendo que carregar os nossos fardos, a nossa cruz, sozinhos, por conta própria. Deus ouve nossa oração. Deus nos levanta, nos fortalece e, se necessário, nos carrega até no seu colo. E 4. Quando nos sentimos, às vezes, tão culpados por termos falhado muito e tantas vezes na vida que achamos, agora nem Deus mesmo quer saber mais nada de mim. Deus nos ouve
Deus nos perdoa, nos purifica, nos fortalece e nos pega firme na sua mão e nos conduz até o final. Deus sabe tudo o que seus filhos estão passando. E Deus responde às orações dos seus filhos da mesma maneira que respondeu às queixas de Elias. Com voz suave, com voz mansa, demonstrando a sua plena fidelidade e o seu grande e eterno amor. Sim, Deus responde a todos os gritos de socorro que vêm dos seus filhos. E nos responde através de um outro profeta, que esteve num outro monte, o profeta Jesus, no Monte Calvário, no Gólgota. Deus se revelou no Calvário como aquele que tem um grande e eterno amor por todos os pobres e miseráveis pecadores. Lá, Deus não fez nenhuma demonstração do seu imenso poder, como ele revelou na criação dos céus e da terra. Lá havia pendurado numa cruz um homem muito especial, que estava morrendo com os nossos pecados e os pecados do mundo em seu coração. E aquele homem estava sozinho. Foi abandonado pelos seus discípulos, foi abandonado pelo povo de Israel, foi abandonado pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pela sua família. E como isso, se isso não bastasse, ele foi o único que foi completamente abandonado por Deus, pelo seu querido Pai Celeste, para o nosso bem e para a nossa salvação. Mas havia um grande poder na morte desse profeta Jesus Cristo. Esse poder se chama perdão de todos os nossos pecados. O poder de perdoar os pecados de todos nós e do mundo inteiro. E lá na cruz, com uma voz calma e suave, ele disse as suas últimas palavras: está consumado. Essa palavra grega, que é tetelestai, traduzida para o português, é a seguinte: a dívida de vocês com Deus está liquidada, está paga. A partir da minha morte, vocês não devem mais nada a Deus. Creiam que eu paguei a dívida de vocês e vocês têm o pleno perdão, paz com Deus e a vida eterna com Deus no céu. A obra da nossa eterna salvação, que nos dá acesso aos novos céus e à nova terra, a herança eterna, foi completamente concluída, 100%, na cruz de Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus como seu Salvador estão em paz com Deus, estão reconciliadas com Deus. A obra da salvação está completa, é perfeita, é absoluta para a nossa salvação. Deus espera que ao sairmos dessa igreja, do culto de hoje, nós voltemos às lutas da nossa vida animados, motivados, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Jesus, o nosso Salvador, está conosco todos os dias. Ele está junto do nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando e, se necessário, nos carregando no colo. Ele prometeu e Ele é fiel. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, não esqueçamos, Deus está junto com todos os seus filhos, todos que creem em Jesus, todos os dias da sua vida, porque Ele é o nosso querido Pai e nós somos os seus amados filhos, toda a vida e toda a eternidade. Amém. Por favor. A paz de Deus é muito maior que nosso humano entendimento. Em Cristo temos a certeza da vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me
Nesse momento, a congregação dirige a Deus o que nós chamamos na liturgia de oração geral. Oração geral. Por favor, trazer a lista e entregar aqui para quem vai fazer oração geral. Às vezes temos pessoas que pedem na oração geral algo em especial a Deus. Vamos nos concentrar e nos dirigir em espírito ao nosso Deus e Pai. Oremos. Santo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós te louvamos por tua grande misericórdia, Senhor. Defende a tua santa igreja por todo o mundo, para que ela permaneça fiel a ti e confesse o teu nome, único e verdadeiro Deus, que amaste o mundo inteiro por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, encoraja e fortalece a toda a tua igreja, aos pastores, aos missionários e todos os teus filhos, para que sempre proclamem o teu doce evangelho sem temor e com todo amor. Abençoa a nossa e todas as demais congregações da tua amada igreja, com harmonia na tua verdade e no amor de uns para com os outros. Neste mundo quebrado pela dor, Senhor, quebrado pelo pecado e a morte, sê tu o nosso confortador. Misericordioso Deus e Pai, olha com compaixão os atingidos por depressão, tribulações, doenças, ofensas, aos que estão em recuperação, e devolve a todos eles saúde conforme o teu querer. Nós pedimos que olhes com amor, com compaixão, Senhor, pela sogra do nosso irmão na fé, o senhor José Bimbate, a senhora Cecília Fischer, que passa por momento delicado pela idade e saúde. Nós pedimos também pela recuperação da Fernanda Zanon, por estar com Covid. Pela dona Zilda também, que pede oração, pelo seu marido, Sérgio Pultz, que faz cirurgia na sexta-feira. Também a dona Zilda pede oração pela sua sobrinha, a Laura, que está com um tumor na perna e aguarda vaga no Boldrini para seu tratamento. Também, Senhor, agradecemos pelos aniversários. Aniversário da Fernanda Zanon, no dia 10, e no dia 12, o aniversário da Beatriz Habermann Vicentim. Santo e triuno Deus, recebe o nosso louvor por todos os que já se encontram contigo no céu e eleva os nossos pensamentos para a esperada festa eterna com o teu Filho Jesus. A ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda honra e todo louvor, agora e por todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Nós abrimos o nosso inário para cantar o hino 210. Este hino todo é um hino de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, especialmente também as bênçãos materiais. Hino 210. Nesse momento, a congregação, também as crianças, se desejarem, fazem a sua oferta.
Nesse momento, com a palavra de Cristo, os elementos visíveis e materiais, pão e vinho, são consagrados com a palavra de Deus. A palavra de Cristo é a palavra de Deus que realiza o que diz. Quando é falado a palavra, é meu corpo, é meu sangue. Nesse momento, pelo poder da palavra de Deus, junto com o pão, está o corpo de Cristo e com o vinho, o sangue de Cristo, que nos é dado para perdão, fortalecimento e certeza da nossa salvação. Logo após a consagração, cantamos o Cordeiro Divino e oramos o Pai Nosso. Por favor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro morto pelo pecado, a paz concede. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar? Convidamos a congregação para durante a ceia santa para perdão, nós louvemos a Deus cantando o hino 319. 319. Logo depois, se necessário, também o hino 320. O 319 e o 320. Esses dois hinos, as estrofes, não são oração, mas são verdades que dão testemunho da fé e também da palavra de Deus. Hino 319, depois 320. Podeis vir. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do nosso querido Salvador Jesus Cristo,
Tomai e bebei. Este é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus, derramado na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Tomai e bebei. Este é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus, derramado na cruz para o perdão de todos os pecados. Ide em paz. Jesus sempre estará com vocês. Amém. Tomai e comei, este é o verdadeiro corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, dado a morte na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Este nos fortalece na fé verdadeira para a vida eterna. Tomai e bebei, este é o verdadeiro sangue, nosso Salvador Jesus derramado na cruz, para o perdão de todos os nossos pecados. Este nos fortalece na fé para a vida eterna. Ide em paz, Jesus sempre estará com todos vocês. Amém. Tomai e comei, isto é o verdadeiro corpo do nosso Salvador Jesus, dado a morte na cruz para o perdão de todos os pecados. Este nos fortalece na fé verdadeira para a vida eterna. Tomai e bebei, é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus Cristo derramado na cruz para o perdão de todos os vossos pecados. Este vos fortalece para a fé em Cristo Jesus. Amém. Ide em paz. Jesus sempre está com vocês. Amém. Este é o verdadeiro corpo do nosso Salvador Jesus, dado a morte na cruz para o perdão de todos os pecados. Tomai e bebei, este é o verdadeiro sangue do nosso Salvador Jesus derramado na cruz para o perdão de vossos pecados. Ide em paz. Jesus sempre estará com vocês. Amém.
Nos coloquemos em pé e dirigimos a Deus uma oração. Oremos. Onipotente Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos de todo o coração porque agora nos reconfortaste por esta ceia, dom da nossa eterna salvação. Agora despedes teu povo em paz, segundo a tua palavra. Nossos olhos viram novamente a tua grande salvação, a qual preparaste perante a face de todas as nações. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Recebam todos a bênção do Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e sempre te conceda a sua paz. Em pé, nós cantamos o hino número 202. 202. Lembro a todos que a terceira e última estrofe é uma oração que dirigimos a Deus. 202. Muito bem, assim nós concluímos este culto do primeiro domingo após Epifania, que inicia no dia 6 de janeiro e vai até a quarta-feira de cinzas. Antes da quarta-feira de cinzas, temos então o domingo da transfiguração de Cristo, que é o domingo que antecede o início da quaresma. Quando Cristo, naquele domingo, nós vamos lembrar, é confortado pelos profetas Moisés e Elias, que pessoalmente apareceram a Jesus para confortá-lo para o que iria acontecer com ele nos próximos dias, na Semana Santa, culminando com a Sexta-feira Santa. Desejamos a todos vocês uma semana abençoada e aos que estiveram conosco também online, Deus conceda a todos sempre rica medida do Espírito Santo e a certeza, como deu para Elias a todos nós, Ele está conosco o tempo todo, se necessário nos carregando no seu colo,
Ele jamais abandona um filho seu que nele confia. Ouve as orações e, ao mesmo tempo, com sua palavra, suas promessas, conforta e fortalece para seguirmos em frente e depois estarmos eternamente com Deus nos novos céus e nova terra. Com certeza, todos teremos uma semana muito abençoada. Vão em paz. Fiquem à vontade.